Sou diferente dos outros. Este é um pensamento que acompanha quem tem esquema de isolamento social. Se você se identifica com isso, confira o vídeo a seguir. Olá pessoal, meu nome é Natana, eu sou psicóloga e eu quero falar para vocês hoje sobre o esquema de isolamento social, que é um esquema que está relacionado muito forte ao sentimento de solidão, por a pessoa muitas vezes se sentir muito desconectada dos outros à medida que ela não se sente enquadrada em grupos, ela não se sente pertencendo a estes grupos e isso faz ela se sentir muito sozinha, muito diferente, muitas vezes também rejeitada pelas pessoas, e por isso que é tão importante a gente entender este esquema, já que, como eu sempre falo, enquanto ser humano a gente se constitui socialmente, então é importante realmente a gente compreender como que ocorrem as nossas relações sociais e trabalhar para melhorar problemas que estão relacionados a isso. As principais origens desse esquema estão relacionadas principalmente a 3 pontos. Ou a pessoa, em algum momento da vida, ter uma característica observável muito diferente de outras pessoas e isso acabar levando ela a situações de bullying, a situações em que ela se sentia inadequada, que ela sentia que as pessoas estavam lhe olhando de uma maneira diferente. Ou pessoas que passaram por algum tipo de humilhação, alguma coisa que foi muito constrangedora socialmente, ou também pessoas que mudaram muito, aquelas pessoas que ao longo da infância, adolescência, mudaram muitas vezes de cidade, de local e não conseguiram estabelecer uma conexão forte com um grupo, com um determinado ciclo social. Esse esquema, ele se manifesta também de 3 principais formas no relacionamento amoroso. O primeiro deles é a pessoa ficar sempre buscando evidências de que é diferente da outra pessoa com a qual está se relacionando, para justamente reforçar essa questão de inadequação, do tipo, você é melhor que eu, você é diferente nisso, eu sou estranha. A pessoa reforça isso no relacionamento, ela se coloca nessa posição, colocando um foco excessivo nisso. Ou a pessoa nem se permitir um relacionamento amoroso, muitas vezes ficar evitando, ou mesmo quando tem um relacionamento não conseguir desenvolver realmente uma conexão emocional, ser um relacionamento muito superficial, ou ainda uma pessoa que se submete a tudo para se adaptar, aceita tudo, aceita ser tratada de uma forma ruim, muitas vezes, pelo outro, para que tenha uma aceitação, tenha uma adequação. Então, essas são as principais formas que a gente observa. No que se refere ao estilo parental, de pessoas que têm isolamento social enquanto esquema, a gente também observa 3 principais manifestações desse esquema. A primeira delas é, às vezes, a pessoa continuar propagando isso, assim, no sentido de desenvolver alguns padrões familiares que fogem bastante do que a média social das pessoas faz. Então, se coloca numa situação muito diferente, coloca a criança numa situação muito diferente. Ou também a pessoa ela acaba sendo muito distante, não faz uma conexão emocional com o filho, acaba tratando a relação de uma maneira muito superficial. Ou, por último, a pessoa quer compensar toda a inadequação que ela sentiu ao longo da vida dela, enquadrando o filho em tudo, querendo que o filho se adapte a tudo, que o filho conviva com todo mundo, faça vínculos com todo mundo, para de alguma forma reduzir esse sentimento que existe dentro da pessoa, tá? É muito importante a gente entender isso, gente, porque às vezes a gente pensa assim, mas é importante cada um ter seu jeito, a gente não tem que fazer o que todo mundo faz, e de fato isso é muito verdadeiro. Mas quando se trata do isolamento social, a gente não está se referindo a essas questões de se permitir fazer algumas coisas que não é o que a maioria está fazendo. Isso, muito pelo contrário, é positivo, a gente tem que ter coragem, a gente tem que fazer. Mas é muitas
muitas vezes a gente alimentar um distanciamento social com comportamentos propositais. Então, eu não faço muitas vezes algumas coisas porque eu realmente quero fazer, eu faço para me manter distante. E ao mesmo tempo, a pessoa se sente cada vez mais sozinha e ela também não consegue lidar com essa solidão. Então, ela fica achando que, eu tô fazendo isso porque as pessoas não me aceitam, e muitas vezes ela que se coloca em situações que não permite com que as pessoas realmente se aproximem delas. Então, com relação a mudanças que são importantes nesse sentido, é relevante que a gente observe assim, o que eu realmente estou fazendo, porque é meu jeito, porque eu quero exercer a minha individualidade, a minha liberdade. Mas o que muitas vezes eu faço só como uma repetição de padrão para me sentir ainda mais diferente dos outros, para não me enquadrar nas coisas. Fazer essa distinção, ela é muito importante porque vai mostrando uma série, às vezes, de legados que a gente fica trazendo que nem fazem sentido para as nossas crenças, para as nossas regras, e a gente só fica ali reproduzindo porque foi dessa forma que a gente fez ao longo da vida, e a gente acha que é isso que dá para fazer sem se permitir muitas vezes olhar as coisas de uma outra perspectiva. Então este é um ponto muito importante, e uma outra questão que a gente precisa também fazer, e que isso é essencial quando a gente pensa assim, volto a falar naquela questão de que a gente se constitui socialmente, que a gente realmente precisa ter vínculos, porque isso é importante para os nossos aspectos psicológicos, emocionais, é a gente se permitir essas conexões, que por mais que sejam difíceis, a gente ver que tem pessoas que são de confiança, que a gente pode desenvolver um vínculo mais forte, que a gente pode compartilhar as nossas vulnerabilidades, porque compartilhar nossas vulnerabilidades geralmente tende a nos conectar muito mais profundamente com as outras pessoas, até porque dá espaço para que elas também compartilhem as vulnerabilidades dela, e quando a gente tem uma relação em que ambos compartilham as vulnerabilidades, essa relação ela tende a ser muito mais leve, porque a gente pode ser quem a gente é com liberdade, sem ter que encenar um papel. Tá bom, gente? Era essa a minha dica. Se vocês estão gostando dos vídeos da série de terapia do esquema, continuem acompanhando eles aqui no meu canal, seguindo o canal e também nas minhas redes sociais do moods.com.br.